Eu quero que você vá abrindo sua Bíblia comigo em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12. Enquanto você vai abrindo em 2 Coríntios 12, eu quero te fazer um convite muito especial. Hoje à noite eu vou pregar um sermão diferente. Um sermão que quando eu prego, muita gente sai de cima do muro. Eu vou falar de nominal a real. Eu vou falar sobre deixar de ser uma pessoa, um cristão de nome, para ser um cristão real. O maior perigo hoje do cristianismo é o nominalismo. A pessoa tem nome de cristão, mas ela não vive o cristianismo. Eu quero muito que você venha e traga um pecador com você. Tanto é que quando acabar o culto aqui, eu vou ficar aqui embaixo. Se você quiser assim, tem um amigo meu que é amigo de um amigo meu, que é amigo meu lá de Minas Gerais, do Goiás. Aí eu vou fazer um vídeo. Ele está aqui, pastor, mas o bicho não quer saber de Jesus, tá? Para trabalhar ele sai, mas para o culto ele tem medo. Para trabalhar ele vai. Ele não tem medo do what? Ele não tem medo não. Mas para vir para a igreja, tá perigoso. Amores da minha vida, vocês estão falando com um cara que esteve aqui tanto tempo, né? Vocês estão vivendo hoje é tão suave. Eu morava numa casa com 11 pessoas, onde a gente ficava 1 hora. Cada um ficava 1 hora acordado para vigiar, para a gente pular a janela do fundo. Então, por favor, chill. Ok? Relax. Vocês acham que vocês estão sendo provados? Amor, é muito complicado convidar um pregador que já morou aqui. É muito. Porque eu olho dentro do seu olho e eu sei o que você está vivendo. Então essa noite você não só vai vir porque é outra palavra, mas você vai arrastar alguém com você. Ixi. Jesus, me ajuda, meu pai. Eu estava lá na conferência global, foi maravilhoso. Recebemos ali na nossa igreja, gente, pastor Márcio sentado no primeiro banco com a pastora Renata. Eu chorei tanto na primeira noite, que eu não sei se você sabe que o pessoal mais velho não pode chorar muito, que a gente começa a ter dor de cabeça. Aí eu tive dor de cabeça, tive que tomar Neosaldina. Tão emocionado que eu estava de ver meu pastor ali, pastor André, a gente pulou, riu, chorou. E eu vou liberar uma palavra aqui. Quem quiser pega, quem não quiser fica com cara de paisagem. Quem quiser e crer, ano que vem você vai estar lá na conferência global, podendo voltar para a América a hora que quiser. Receba. O pastor Lucinha é tão inocente. Vocês não viram da missa metade. Eu quero ler com você 2 Coríntios 12, verso 7. Louvo a Deus pelos pastores dessa casa que eu tanto amo. Sandro, a gente tem uma história tão linda e com tantas pessoas aqui. Então, citar nomes aqui eu vou esquecer de alguém. Muito amigo, muita gente querida aqui, especial. Diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco, então sou forte. Eu quero falar nesta manhã sobre superando fracassos. Superando fracassos. O fracasso é algo que nada mais é do que a incapacidade de atingir um alvo estabelecido. Você coloca um alvo: esse ano eu caso, esse ano eu consigo um documento, esse ano eu vou romper financeiramente, e não alcança. Você não atinge o alvo esperado ou desejado. E desde o maior fracasso da história, que foi no Jardim do Éden, nós temos vivido debaixo da possibilidade de fracasso a qualquer momento. O fracasso se tornou parte de quem nós somos, parte daquilo que fazemos. Vocês estão olhando para uma pessoa que eu, em muitos momentos da vida, já fracassei. E na verdade,
quando a gente muda a ótica sobre o fracasso, você não joga fora o fracasso. Você transforma o fracasso na sua força. E o seu fracasso se torna o seu ministério. E a sua história ruim se torna a área que Deus vai usar para curar outras pessoas. Mas enquanto a gente estiver brigadinho com o fracasso, quer ver? Qual foi o maior fracasso de Jesus? A cruz. Que se tornou a maior vitória de Jesus. Porque através daquela cruz, daquele sofrimento, toda a humanidade hoje pode se reaproximar de Deus. A história de Davi, seu adultério, um fracasso. Hoje, milhões de pessoas dizem: se Deus restaurou Davi, pode me restaurar. Pedro negou Jesus, Jesus pode me restaurar. O fracasso, dependendo da ótica que você o olhar, você vai dizer: meu Deus, foi a melhor coisa. Sem falar que o fracasso é o maior pregador que eu conheço. O maior pregador que eu conheço não é Billy Graham. O maior pregador que eu conheço não foi John Wesley, não foi Paulo. Você quer ver Olha, a gente prega. As pessoas fazem assim: amém. Agora, o poder que um nódulo no seio tem de pregar, gente. Viu? Um carro da polícia atrás da gente, assim, ó. É um poder. Não é mesmo? Um telefonema ruim do Brasil tem um poder de pôr a gente orando e vindo para a igreja. Então assim, o sofrimento, eu vou falar para você, mais gente vai entrar no céu por causa do fracasso e do sofrimento do que por qualquer outro pregador. O lugar onde o nome de Deus é mais citado é hospital, cadeia e cemitério, não é igreja. As pessoas começam a sofrer, elas se lembram do Senhor. Elas se lembram do Senhor. Para isso hoje nós precisamos entender um pouco melhor sobre o que é o fracasso, para que a gente consiga superá-lo. Porque não é porque nós estamos sujeitos ao fracasso que a gente vai se acomodar. Nós vamos extrair o melhor dele, mas nós não vamos viver para ele. Você não nasceu para o fracasso. Deus não sentou e falou assim: então aí eu quero que a minha irmã case, a minha filha, aí depois ela vai viver um divórcio terrível, aí depois ela vai chorar, emagrecer, vai tomar monjaro, vai ficar magrinha, e aí vai continuar sofrendo, e o meu filho vai ter depressão. No Brasil era alegre, devia até as cuecas, mas na América ele começou a ganhar dólar, e aqui ele ficou mal. Deus não sonha isso pra gente. Quem entende o que eu estou dizendo? Quem é pai ou avô aqui? Deixa eu ver. Gente, se a gente sonha coisa boa para os nossos, será que nós somos pais melhores do que o Senhor? Nunca! Nunca! Ele sonha coisas boas para a gente. Mas às vezes Ele permite o fracasso, permite o sofrimento, exatamente para a gente correr para aquele que vai nos dar vitória sobre o fracasso. Então, algumas coisas que nós precisamos entender sobre o fracasso. Primeiro, acontece com todo mundo. Em áreas diferentes, mas acontece com todo mundo. Michael Jackson, gente. Aconteceu com Michael Jackson. O homem ficava preto e branco a hora que quisesse, mas chegou um momento que ele tinha que tomar uma anestesia geral para dormir. Princesa Diana. Você mulher que está aqui, estou com tantos anos, estou solteira. A Diana casou com o príncipe, caramba. Deu um divórcio. Casou com um outro horroroso. E por causa dos paparazzi correndo atrás dela, bateu num negócio lá na França, morreu. A gente fica aqui até amanhã. Outro dia eu falei com a pessoa, pastor, eu estou sem dinheiro, eu precisava de dinheiro, sabe? Dinheiro é que é a minha solução. Eu falei: olha, dinheiro é bom, mas não é a solução. Ele falou: por quê? Eu falei: eu vou te dar um exemplo. Eu estou melhor que o Elon Musk. Eu falei: por quê? Falei: porque a filha mais velha do Elon Musk tirou o sobrenome dele e não conversa com ele. E o Elon Musk deu uma entrevista dizendo: minha filha morreu. Mas eu e a minha filha, Lucinho, e a minha filha, nós somos melhores amigos. Eu e o meu filho, os dois são pastores. Então assim, o cara é trilionário? Mas ele não pode ligar para a filha. Então depende de como você vê. O que é fracasso para você? É grana? É um documento com seu rostinho? O que é fracasso? Acontece com todo mundo, gente. Só que as pessoas não postam o fracasso delas.
Segundo, sobre fracasso, só acontece com quem tenta. Só quem tenta. Quem não tenta não fracassa, não. Eu estou aqui tentando agora, eu estou pregando um sermão. Eu vim virado lá da conferência, eu estou achando que eu estou em Alphaville ainda. Cabeça está toda doida. Eu cheguei ontem morto de fome. Aí o Tiago me pegou e falou: pastor, você quer comer ou você quer dormir? Eu falei: olha, tá até atrapalhando de fome aqui. Eu não consegui nem ouvir sua voz, tanto meu estômago está arrancando, mas eu prefiro sono, preciso dormir. Aí dormi, acordei hoje, tomei um café da manhã que parecia que o mundo ia acabar. Mas eu estou aqui tentando. Você não pode parar de tentar. Pastor, mas está difícil. Vai para cima. Gente, vocês estão no United States of America, land of the free, home of the brave. Volta comigo amanhã para você ver a treta onde eu estou. Para começar, seu presidente dá um discurso sóbrio. O meu não. Terceiro, o fracasso vem, mas não pode te paralisar. O fracasso vem, gente. Tentei um emprego, deu errado. Fui lá na igreja, tentei me envolver no ministério, não me aceitaram. Fracassos vêm. Tentei a carteira de motorista, não consegui. Ok, e aí? Eu vou deixar de continuar e de tentar? Tudo na vida é uma questão de fé. Você entra dentro de um carro, você tem 22 vezes mais chance de morrer a caminho do aeroporto do que pegando um avião. Eu fiquei ontem 8 horas e meia dentro do avião. E balança, e balança, e balança. E eu só lembrando do trânsito de São Paulo. Falei: tá tudo bem. Tá tudo bem. Então você precisa entender isso. Você não se define nem se paralisa. Uma coisa é passar pelo fracasso, outra coisa é parar nele. Você conhece alguém que tem preguiça de conversar com a pessoa? Que ela só fala daquilo, só fala daquilo. Inclusive, se Jesus resolver o fracasso dela, Jesus vai ter que matar ela, porque ela não tem mais assunto. O assunto dela é a traição que ela viveu, a injustiça que ela viveu, o absurdo que ela viveu. Ai, que tal nessa manhã a gente mudar o disco, hein? Vamos mudar o disco? O disco agora é o seguinte: o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. E eu estou aqui hoje porque eu posso celebrar o nome dEle. E eu não vou me definir por aquilo que me aconteceu. Quarto, não pode virar seu título, né? Quando minha mãe morreu, o diabo me deu um título, órfão. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça: eu sou órfão, porque minha mãe faleceu, novinha, com 38 anos. Isso foi há 40 anos atrás. Eu era um adolescente, pré-adolescente. E meu pai viajou para trabalhar. Ficou eu com 14 cuidando das minhas irmãs menores. Ai, um órfão. Que órfão? Sem esse negócio, gente, né? Já tem o capeta, já tem as lutas da vida. Aí a gente se autorrotula. Não. Eu sou filho amado de Deus. E Deus não tem que me provar nada e nem me explicar nada. Porque naquela cruz Ele me deu a maior e a melhor explicação que eu precisava. Deus, e esse sofrimento meu? Deus, mas aí, Deus, mas por que? Foi provado que a maior dor que um ser humano pode viver, a maior dor, foi feita uma pesquisa pela Universidade de Stanford. A maior dor que um ser humano pode viver é sepultar um filho. Qual foi a dor que Deus viveu? Sepultou um filho. Para quê? Para quando eu e o Senhor abrir a boca reganhado e falar: Senhor, eu não estou aguentando. Deus irá e falar assim: eu sei o que é isso. Eu sepultei o meu filho. E ao contrário de você, que não tinha o que fazer no seu fracasso, eu podia livrar o meu menino do fracasso e não o livrei.
Eu tenho uma piscina lá em casa, gente. Eu tenho 3 netos. Então, eu cerquei a piscina. Mas eu tenho um neto que ele é meio homem-bomba. Então, ele vem correndo, ele é gordinho. Ele vem correndo e ele bate o peito porque é tipo uma lona. Ele quase que arranca o negócio, é parafusado no chão. E eu falo, aí Deus falou comigo, olha esse menino tentando se matar aí, Lucinho. É assim que muitos dos meus filhos estão. É assim, porque uma coisa, gente, é um fracasso que vem até você. Outra coisa é um fracasso que você levanta de manhã e fala assim, ai menina, minha vida está muito boa, eu estou precisando chorar. Deixa eu ir ali envolver com um demônio. Deixa eu apaixonar por um satanás. Deixa eu fazer uma confusão. Não. Agora imagina o Filho de Deus. Passou pela lona da piscina, começou a afogar, falou, Eloi, Eloi, lama sabachthani. E o que o pai fez? Virou as costas e deixou o menino afogar. Para quê? Para hoje ele não deixar nenhum de nós afogar. Nenhum de nós afogar. O fracasso também pode virar a sua grande oportunidade de aprendizado e correção de rota. Um avião, gente, quando sai do Brasil para cá, o computador já tem a linha traçada. Se houver um mínimo desvio, para na Europa. Nós vamos de correção de rota o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então, o fracasso é meio que aquele boiadeiro que vai atrás da gente fazendo, não, ei. Faça comigo assim, oa. Esse gado aí do lado aí tá precisando de ouvir, né? Thomas Edison, por exemplo, gente, viu o fracasso como parte do processo de descoberta. Todo mundo sabe aqui, as pessoas dizem que o maior QI que já existiu foi de Sir Thomas Edison, que foi um cristão que inclusive escreveu vários livros comentando os livros da Bíblia. Thomas Edison, antes de falar o nome de Jesus, tirava o chapéu. Tão respeitoso com Jesus que ele era. E ele inventou só isso aqui, ó. Só a luz elétrica. Sabe quantas tentativas ele teve para inventar a luz? 10.000 fracassos. Aí perguntaram para ele, o senhor fracassou 10.000 vezes? Ele falou, não, eu não fracassei. Eu apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Eu conheço gente que namora dá errado. Homem não presta. Mulher não presta. Você namorou um. Aí você pega um rótulo, e coloca esse rótulo e vive com esse rótulo. Para com isso. Para com isso. O Elon Musk fracassou tanto. Não sei para que ele quis dar ré. Eu acho que eu estou em Alphaville. E os coaches lá falam direto que foguete não tem ré. Então ele queria humilhar os coaches. Ele fez o foguete dar ré. Agora não tem o que os caras falar mais nas palavras deles. Ai, mas o que um foguete da ré melhora o mundo? Não sei. Eu sei que ele fez da ré. Quem sabe Deus não vai usar você para você ser a pessoa que vai alinhar o coração de pessoas que estão vivendo fracassos aparentes. A Bíblia nos mostra que existem 2 tipos de sofrimento, e é sobre isso aqui que eu quero falar. Existe o sofrimento dividido em 2 categorias. Primeiro, fracasso na vida de um cristão. Coloca aí para mim, por favor. Primeiro, existe o fracasso na vida de um cristão. Vou dar alguns exemplos. Paulo foi preso. Você seria ovelha de um pastor que foi preso? Engraçado como que a gente pega leve com os personagens da Bíblia, mas se fosse hoje a gente acabava. Você perdoaria Davi? Você perdoou Davi porque tem 3.000 anos. Eu queria ver se Davi tivesse composto um monte de salmo hoje e matado gigante hoje, aí saía lá na notícia de Satanás lá, ex-matador de gigante é pego com mulher do outro. A gente perdoa porque é lá atrás.
Paulo foi preso. Olha outro fracasso na vida de um cristão. Davi teve sérios problemas com seus filhos. Gente, Davi é disparado o pior pai da Bíblia. Os filhos de Davi, para você ter ideia, o Salomão foi o menos ruim. E mesmo assim no final foi ruim. Quer ver um outro problema? O profeta Elias teve depressão. Você não levanta de manhã e fala, acho que eu vou pegar uma depressão ali. Não. Paulo não falou, vou ser preso. Não. Davi não falou, eu quero que minha casa vire uma bagunça, um irmão matando o outro. Não. São fracassos que acontecem na vida de um cristão. E nesse momento a pior coisa que você pode fazer é falar, Senhor, por quê? Não é isso que você fala. Senhor, para quê? O que o Senhor está tentando me ensinar? Uma pergunta que muitos fazem é, por que gente cristã e santa e correta fracassa? Olha algumas respostas possíveis. Primeiro, porque se o fracasso fosse só para gente ruim, então todo mundo seria crente só por interesse. Já imaginou se as indústrias farmacêuticas descobrissem que crente não adoece? Que carro de crente não bate, não dá sinistro? Que crente passa em todas as provas da faculdade? Todo mundo viraria cristão por uma conveniência. O maior desfile do mundo que existe é cristãos que sofrem e mantêm a linha do mesmo jeito. É o versículo do Rocky Balboa, né? O importante não é o tanto que você apanha, é o tanto que você apanha e permanece de pé. De pé. O cristão até sofrendo, ele enxuga a lágrima, vai para a igreja, adora a Deus. Hoje eu não estou com vontade de vir para a igreja. Ele vem com vontade, sem vontade, vem a pé, vem na enchente, vem de cipó, vem com documento, sem documento, vem escondendo atrás dos matos, mas ele vem. Segundo, por que cristãos sofrem, fracassam? Porque Deus nunca prometeu a ausência de fracasso, mas a sua presença no meio do fracasso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Os momentos da minha vida onde eu mais conheci o Senhor foi no meio do fracasso, e não sendo liberto do fracasso. Fracasso, gente, é um tremendo professor. Ele te ensina empatia, ele te ensina a cuidar, a amar. Ele te ensina a olhar para as pessoas e parar de dar resposta pronta. Para de ir em velório e falar, Senhor sabe todas as coisas. Ai, Deus não... As pessoas falaram isso no velório da minha mãe. A gente não sabe, né, se a sua mãe ia desviar. Eu sei que se a minha mão está querendo desviar na sua cara aqui agora. Nós temos que aprender, sabe o quê? Calar nossa boca. Não somente no mundo virtual, mas no mundo online. Não dá resposta. Gente, a maioria das coisas não merece nossa opinião. Não merece. Ora, só ora, fala, Deus, tem misericórdia. Se alguém pedir sua opinião, você fala assim, vou ver se eu te dou. Vou pensar se eu te falo alguma coisa ou não. Outra coisa, por que Deus permite fracasso na vida do crente? Que você tem um povo que pode sofrer, e é gente boa, é cristão. Porque com o comportamento deles, no meio do sofrimento, eles acabam revelando a glória de Deus. Aquela ali não é a irmã que está fazendo químio? É. Mas ela está no culto? Tá. Mas aquele cabelo? Não, aquele cabelo, ela está de peruca. Mas ela veio para o culto. Aquele irmão não é aquele que os filhos foi deportado, mas ele está aqui adorando. Está aqui adorando. Com as duas mãos lá em cima, quase igual o Homem-Aranha trepando aqui nesse teto. Esse aqui não é o que está desempregado? É. Ele está ofertando, mas... ele está ofertando de quê? Mas ele está sendo fiel ao Senhor no pouco. Isso traz glória para o nome de Jesus. Porque um rico dá, é obrigação. Uma pessoa com saúde fazer, é obrigação. Está tudo bem? É obrigação. Agora, quando a gente está fracassado, aparentemente fracassado, é que vai aparecer o cristão resiliente que tem dentro de você, ou não. O fracasso não revela, não forma o nosso caráter, ele revela o nosso caráter. Ele revela quem é pau de dar em doido, quem vai para cima mesmo e quem não aguenta nada.
Então o primeiro tipo de fracasso é fracasso na vida de um cristão. Quem viveu ou vive fracasso aqui? Deixa eu ver. Bem-vindo ao clube. Agora tem uma segunda característica, essa aqui é perigosa. É o fracasso na vida cristã. Esse é ruim. Quer ver? Vou dar 3 exemplos. Davi adulterou. Sansão quebrou o seu voto e ficou cego e morreu por isso. E Pedro negou Jesus. Aí já não é fracasso na vida de um seguidor do Senhor. Aí já é o fracasso da própria caminhada com o Senhor. Então essa é uma manhã para a gente repensar problema de pecado. Nós não podemos... Um jovem falou comigo: Luciano, eu estou com um problema. Eu falei: qual? Eu estou vendo pornografia. Eu falei: não. Problema é de tanto ver pornografia, sua mulher descobrir. Isso aí que você está fazendo é pecado. Fracassar na caminhada com o Senhor é o verdadeiro fracasso. Eu vou repetir. Fracassar na caminhada com o Senhor é o verdadeiro fracasso. E eu, infelizmente, tenho visto muita gente... Sabe o que nós fizemos no mundo de hoje? A gente associou prosperar com Deus estar bem com a gente. Nem sempre. Nem sempre. Olha só. Muita gente prefere o fracasso na vida cristã do que o fracasso na vida de um cristão. Você pergunta a pessoa assim: você quer ter menos dinheiro ou você quer que a sua vida de oração morra? Ah, eu quero que a minha vida de oração morra, mas menos dinheiro não. Como eu estou numa igreja, gente, numa região rica lá do Brasil, o que é um milagre, ter uma região rica no Brasil, é um lugar onde as pessoas medem muito as outras pelo que elas têm. Aí outro dia eu subi no púlpito lá, falei: gente, vocês sabiam que eu nunca tive um carro zero? Vocês sabiam que eu nunca tive R$1 milhão? Assim, 1 milhão lá na minha conta? Eu tenho uma casa boa, mas dinheiro mesmo, não vem, não sei, acho que... Eu tomei Polaramine, eu criei alergia a dinheiro. Aí falei, eu fui pro primeiro ar-condicionado da minha casa com 44 anos de idade. Um aparelhinho no meu quarto de 9.000 BTUzinho, que não dava nem para matar pernilongo. E o meu quarto era pequeno e foi um inferno, porque os meninos não saíam do meu quarto e eu e a patroa não conseguia fazer irmão. Aí no final, não é que veio um monte de gente me aconselhar para me ajudar a ter mais de 1 milhão? Eu falei com ele assim: deixa eu te explicar um negócio. Eu não estou querendo. Eu não quero carro zero. Se eu quisesse, eu tinha um monte de carro. Eu ia... Gente, eu sou o tipo de homem. Eu sou placa preta. Eu sou de 71. Eu cresci comendo terra. Eu voltava para casa todo dia com a caneta toda arriscada. De cada 10 coisas que eu queria na vida, 9 dava errada. Eu estou acostumado com não, estou acostumado com as coisas dar errado, estou acostumado com pancada, estou acostumado com os outros fechar a cara para mim, estou acostumado com cancelamento. Acostumado! Essa é a vida de um cristão. John Wesley, um dos maiores pregadores que o mundo já teve, pregava 5, 7 vezes por dia na Inglaterra, montava no cavalinho dele, pregava, rodou 20 mil quilômetros dentro da Inglaterra. Ele era apedrejado, xingado, levado para o tribunal. Um dia... ele parou o cavalo dele assim, desceu do cavalo e falou: Senhor, já tem 3 dias que ninguém me xinga, ninguém faz nada. O que eu estou fazendo errado? De repente veio uma pedra do nada, assim, tum, na cabeça dele. Ele falou: ai, pai, obrigado por este sinal do teu amor. Montou na égua e foi embora. O problema, gente, é nada acontecer de ruim. Jesus disse: ai de vós quando todos baterem palminha para você e curtirem suas fotinhas, porque assim faziam com os falsos profetas. O pastor dessa igreja aqui
Vocês têm que valorizar esse cara que tomou pancada. E ele falou lá na Global lá: não tomo remédio para dormir. O André é igual cavalo, dorme em pé assim, ó. Ele entra no avião, tuf. Ele me ligou: Lucinho, me dá umas dicas de cancelamento que você tem pós-graduação. Falei: anote. Felizes aqueles que já foram cancelados. Cancelamento tira a nuvem e você consegue ver Jesus melhor. Segunda coisa, o fracasso da vida de um cristão muitas vezes provoca o fracasso da vida cristã. Muita gente, porque toma um revés na vida, fica com raiva de Deus. Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Então agora eu não quero mais o Senhor. Não. Provérbios diz: é a tolice do homem que o faz sofrer, mas ele se ira contra o Senhor. Não. É a gente que errou e a gente joga a culpa em Deus. Terceiro, Jesus predisse que muitos viveriam esse fracasso antes dele voltar. A Bíblia diz: e por se multiplicar o pecado, o amor de quase todos se esfriaria. Um dos maiores medos que eu tenho é esse: eu estar aqui pregando para você e amanhã... Sei que a vida, gente, é muito doida. Amanhã dá uma doida na gente. E aí, de repente, você sai e vai viver uma vida louca. Muito eu já ouvi falar isso, que a América é espingarda de matar crente. Não é. Não tem a ver com a geografia. Não tem a ver com o Brasil, Estados Unidos, Europa, não. Tem a ver com o nosso coração diante de Deus. Se você quer caminhar com Jesus, você vai ser fiel a Jesus até o fim. Mas nós estamos vivendo dias onde a frieza espiritual está gigante. Onde as pessoas estão vendendo umas às outras. São egoístas. Não querem saber de nada. Nada. Muitas vezes um fracasso vem por seu bem lá na frente. Meu pai, gente, trabalhou num banco do Brasil. Não é o Banco do Brasil, não. Um Banco do Brasil, que inclusive não existe mais, fechou. Ele trabalhou 13 anos nesse banco. De repente deram para ele uma promoção: você vai ser gerente de uma agência do interior de Minas. Ele ficou todo feliz. Um colega com apenas 8 anos de banco resolveu fazer um inferno, que a promoção devia ser para ele e não para meu pai. E começou aquela briga interna, o banco cancelou a promoção do meu pai, deu para esse cara que era bem mais metade do tempo do meu pai de casa. Meu pai saiu do banco, pediu conta, entrou na justiça. Meu pai não era cristão na época. Eu não era nascido, nem minhas irmãs. E meu pai ficou bravo e brigando. Como que pode? E ele já tinha um documento que dizia que ele ia assumir a agência nova no interior. Enquanto estava tramitando na justiça, esse amigo dele foi para lá assumir uma pequena cidade do interior de Minas, que é governada por uma família. E ele não sabia. Chegou lá, de repente chegou um cheque para ele. Quem lembra do falecido cheque? Era um cheque sem fundo. Ele pegou e voltou o cheque. Ele não sabia que o cheque era da família do Al Capone, que cuidava da cidade, que era os... Ele, meio-dia, sentado em casa com a mulher e 2 filhos almoçando, entra 2 homens assim: ô, seu fulano, tudo bem? O senhor é o gerente novo da agência aí? Senhor, que bom, prazer conhecer o senhor. 42 tiros nele. Resumo da ópera: essa obra magnífica da natureza não existiria se o meu pai tivesse recebido aquela promoção. O fracasso foi a melhor coisa que aconteceu com meu pai. Uma vez eu passei, é um gatilho nesse negócio com banco. Eu ia casar com a Patrícia, achei a mulher, o mais difícil, agora eu preciso do dinheiro. Fiz um processo seletivo num banco do Brasil lá, que também não existe mais também. Tudo que dá errado também, o banco afunda. Gente, foi
Eu venci todo mundo, ficou eu e um cara. Peguei e ganhei do cara. Pronto, o cargo é seu. Esse foi na segunda-feira. Depois de 6 meses de processo seletivo. Fiz churrasco, fiquei noivo. Tudo contando com o ovo na galinha. Família dela, que não gostava de mim, me abraçou. Oh, Gerrão, meu Deus. Tudo falso. Na quinta, eles ligam e falam assim: o seu cargo foi extinto do banco. Eu falei assim: extinto? É dinossauro que é extinto. Não tem como é que... Não, mas eu fiz todo o processo. Não haverá mais esse cargo no banco. Resultado, gente, ficamos muito tristes. Aí um amigo meu me chamou para poder trabalhar em Aruba, no Caribe, num restaurante, porque eu falo 3, 4 línguas. Fui lá, fiquei 6 meses lá trabalhando, juntei um dinheiro. Nisso que eu tô lá trabalhando, longe da Patrícia, a Patrícia me manda um recado: ó, o banco falou que seu cargo voltou. Pode voltar para o Brasil e reassumir o cargo. Falei: Paty, fala para eles para pegar esse cargo aí e dar para o Satanás, que eu não vou voltar também não. Eu não vou aceitar esse cargo aí não. Gente, voltei para o Brasil, me casei com a minha mulher, comecei a cuidar de adolescente. Eu não estaria aqui pregando o evangelho se eu tivesse passado na porcaria do processo do banco. O não mais glorioso. Quem sabe você está chorando pelo fracasso que na verdade é a sua vitória. O texto que nós lemos mostra o apóstolo Paulo vivendo um fracasso na vida dele, mas não na caminhada cristã dele. Pelo contrário, por causa do espinho da carne de Paulo, ele decide ser ainda mais grato e ainda mais crente, mesmo fracassando em algo que ele não havia feito nada de errado. Gente, olha, o Paulo está contando que ele tinha um espinho na carne. Já conversei com o pastor Hernandes Dias Lopes e outros grandes estudiosos da Bíblia no Brasil, Luiz Saião, Luciano Subirá. Sabe o que todos eles falam para mim? Era alguma coisa física que Paulo tinha. Porque espinho na carne. Então, ou Paulo tinha uma catarata, ou Paulo tinha uma malária, ou Paulo tinha alguns epilepsia, alguma coisa. Porque era espinho na carne. Agora imagina, o cara curava pessoas e vivia doente. A Bíblia diz que os aventais de Paulo, a pessoa fazia assim, ó. Paulo suava o nariz, alguém pegava aquele avental, levava lá num casal que estava para separar, punha nos bichos assim, e eles falavam: ai, vamos continuar junto. As roupas de Paulo curavam pessoas, expulsavam demônios, e ele não conseguia se autocurar. É um fracasso, sim ou não? É ou não é, gente? É! Só que ao invés de ficar indignado com isso, o apóstolo fala assim: orei 3 vezes ao Senhor pedindo para ir embora, e Deus falou: não vai embora não, porque a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí olha o que Paulo fala. Isso aqui é só doido que fala. Olha isso aqui: portanto, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Regozijo-me? É muito forte. Se ele falasse eu aceito, mas regozijo-me, tipo, vou dar uma festa por causa dos fracassos, dos insultos, das necessidades, das perseguições, das angústias, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Paulo, olha que interessante, viveu um fracasso na vida dele, mas isso o aproximou ainda mais de Deus. Ele não fracassou na vida cristã. Muitas vezes nós não conseguimos evitar os fracassos na vida, mas podemos lutar com todas as forças para continuarmos crentes. Então, primeiro, entenda que os fracassos podem, na verdade, te proteger e te treinar contra fracassos muito maiores. Deus olhou e falou: se eu não colocar alguma coisa ruim na vida de Paulo, ele já viu tanta revelação, ele foi até o 3º céu. Se eu não der alguma coisa para esse cara, ele vai ficar metido.
A minha mãe, falecida, tadinha, minha mãe dizia: meu filho, tem gente que não pode subir nem em cima de um gilete. Que se subir em cima de um gilete, começar a ganhar $1.000 a mais. Não concordo com essa igreja. Por que essas paredes é preta? Por que o pastor André... Você vira o Galvão Bueno, começa a narrar a fé. Você é uma pessoa que Deus pode abençoar e você vai continuar simples? Vou perguntar de novo, você é uma pessoa que Deus pode abençoar e você vai continuar simples? Continue simples. Continue beijando as crianças, conversando com o vovô e com a vovó. Trata bem o Uber. Você quer me ver doido? É gente que trata mal uma diarista, Não. Trata bem as pessoas, seja simples, continue simples. Você é doido de fazer uma oração comigo hoje? Falar: Deus, se tiver que colocar um espinho na minha carne para eu não virar um idiota, coloca. Que eu prefiro do que eu viver engolir né? Uma pessoa cheia de razão e ficar assim, ó, apontando o dedo. Não. Outra coisa, ore sem parar. Não é porque você está vivendo um fracasso que você tem que se acomodar a ele. Pode falar com Deus: Deus, eu estou vivendo uma luta, me ajuda a sair dela, eu quero a vitória. E se você se humilhar, Deus vai te dar essa vitória em nome de Jesus. E transforme o seu fracasso em troféu. Depois de orar, Paulo entendeu que o fracasso dele era algo no qual ele devia gloriar-se. Eu tenho alguns processos contra mim na justiça do Brasil. Ou melhor, nos últimos 14 anos eu não lembro de eu não ter processo. Adivinha qual o único motivo pelo qual eu tenho processo? Pregação. Nenhum é outra coisa. É corte de pregação. Aí eu estava lá no meio da Global 2 dias atrás e meu advogado foi lá. Ô Lucinho, vencemos mais um. Eu e minha mulher pulava dessa altura. Aí depois que pulamos eu falei: o doutor, e o outro? Ele falou: o bicho está pegando. Porque ao mesmo tempo que Deus te dá uma vitória aqui, Ele puxa seu freio de mão aqui para você continuar simples. Você fala: ai, deixa eu ir devagar. Ai, Jesus, tem misericórdia. Mas você já imaginou que honra? Eu poder sentar um dia com meus netos, não sei se dentro da prisão ou fora da prisão, mas sentar com eles e falar assim: vovô já foi processado por falar de... Não é pelo galo, não. Meu pai tem 83 anos, gente. Eu fico falando com ele: pai, vamos orar, pai. Vamos viver a vida cristã. Não é que a gente não vai engajar, não é que a gente não vai falar, não é que a gente não vai expor, mas não é essa a nossa esperança. Porque eu estou com fé em Deus. É lindo ver gente inocente, né? Sai dessa. Sai dessa. Eu estou acabando. Vou contar a história dessa jovem que nós vamos orar. Eu estava na igreja, alguns anos atrás. Uma jovem, tinha o coral, e a moça tocava violino. E essa moça conheceu um rapaz da igreja. E eles foram começando a namorar, vacilaram, ela engravidou. A igreja quis massacrar a menina. Eu falei: não, nós vamos cuidar dela e vamos cuidar dele. E cuidamos e tal. Mas aí eles não ficaram juntos, não quiseram casar. Aí ela ficou um bom tempo sem tocar. Nasceu a criança. Assim que nasceu a criança, gente, ela descobriu que estava com câncer na mão esquerda. Quando ela estava voltando a tocar, câncer na mão esquerda. Fez todos os exames, tudo, tentou tudo. Rádio, químio, ficou careca. Por fim, teve que tirar a mama. Só as mulheres sabem o que é isso, né? É o símbolo máximo da feminilidade. Aí passou um tempão, um ano e tanto, e ela tocando. Câncer na mama direita. Teve que tirar a mama direita. E aí o médico disse: olha, agora você não pode mais tocar violino, você tem que evitar. Aí ela ficou evitando um tempo, evitando. Mas
câncer voltou. Metástase. Aí a gente orou. Segundo o médico, era tratamento paliativo, espera a morte. Essa moça voltou. Falou, pastor, deixa eu voltar para tocar no coral? Eu falei, pode. O médico falou que não pode. Falei, eu estou falando que pode. Eu nunca vi o Espírito Santo descer tanto numa igreja. Igual o dia que essa menina subiu lá na frente. Sem os dois, porque por causa do movimento no braço, não sei o que tinha a ver lá, que ela não podia mais segurar o violino e fazer isso. Ela tocava, gente. E a igreja chorava do início ao fim. Porque toda a igreja virou mãe da criança dela. E toda a igreja cuidava dela, amava ela. E antes dos 30 anos de idade, ela morreu. O que a gente pode pensar? Vida completamente fracassada. E se eu te falar que Deus não vê dessa maneira? E se eu te falar que o Senhor olha e vê a glória dele sendo manifestada num aparente fracasso da vida de uma de suas servas? E eu carrego a minha vida dizendo que eu tive a honra de ser amigo daquela moça. A honra. Nesta tarde, Deus está dizendo para você, eu quero te ajudar a vencer seus fracassos. Mas eu quero que eles te aproximem de mim. E eu quero que nunca o seu fracasso seja na caminhada cristã. Eu quero que você mantenha a sua vida comigo preservada. Nunca a sua conta bancária pode afetar seu relacionamento comigo. Nunca os cancelamentos, nunca a saudade, nunca nada pode tocar ou arranhar o meu relacionamento com você. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu quero que você ore comigo em voz alta, diga, Jesus, nessa hora, eu reconheço o Senhor. Perdoa os meus pecados. Salva-me. Entra na minha vida. Reescreve a minha história. Eu me arrependo. Te dou tudo. Recebo a vida eterna. Meu nome escrito no livro da vida. E o teu Espírito Santo em mim. Em teu nome eu oro. Amém. Faz outra oração, fala, Pai, e eu que andei contigo, mas me esfriei tanto e me afastei. Hoje volto arrependido. Me recebe e me perdoa. Me cura. Como filho pródigo, eu volto para os teus caminhos. No fracasso e na vitória, eu caminharei contigo para sempre. Hoje eu me reconcilio com o Senhor. Em teu nome eu oro. Quem aqui fez uma dessas duas orações pela primeira vez? Ergue a sua mão assim, aonde você está. Bem alto. Estou vendo você, estou vendo você. Estou vendo você. Estou vendo você lá no fundo. Estou vendo você também. Muitas mãos erguidas. Vou pedir um favor a você que está erguendo sua mão. Fique em pé onde você está. Fique em pé onde você está. Não tenha vergonha. Muitas pessoas levantaram as mãos. Pode ficar em pé. Fique em pé. Isso, fique em pé. Pode ficar em pé. A gente faz isso aqui na igreja. É normal fazer. Fique em pé onde você está. Isso, fique em pé. Fique em pé. Eu vou pedir a você que está ficando em pé. Nós vamos encerrar o culto em 5 minutos. Mas eu queria encerrar com você aqui na frente. Você pode vir? Sai do seu lugar, pede licença. Pode vir com a sua bolsa, com a sua Bíblia. Venha aqui pra frente aqui. Nós queremos orar com você aqui, abençoar você aqui. Venha em nome de Jesus, venha. E enquanto eles estão vindo, enquanto elas estão vindo também, eu vou contar até 3. E quando eu disser 3, eu quero que você olhe para a pessoa do seu lado e diga para ela assim, quer ir lá na frente? Eu vou com você.
1, 2, 3. Olha para a pessoa do lado e diga para ela: quer ir lá na frente? Eu vou com você. Traz essa pessoa aí, traz ele, traz ela, traz seu amigo, traz o namorado, traz o mozão, traz o desconhecido, venha. Enquanto a gente canta uma canção, traz, vem rápido. Vem em nome de Jesus, venha. O Senhor te aguarda, vem em nome de Jesus, isso. Venha.